Boa noite, videira! Quem está empolgado aí essa noite aí? Quem está super, hiper empolgado essa noite aqui? A impressão minha ou esse lado aqui está mais forte, né? Perguntar de novo aqui. Já vi que rolou uma competiçãozinha aí entre os lados, né? Não pode não, gente. Mas aí, quem está assim jubilante de alegria aí? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu gosto muito de falar e sempre frisar assim, que quanto maior nossas expectativas, quanto mais nós colocarmos a intenção do nosso coração em receber a palavra de Deus, né? Porque eu costumo dizer também que, na realidade, Deus ele usa qualquer pessoa. Amém? Não é a pessoa X ou Y, não. É tudo sobre Deus. É tudo sobre Jesus. Jesus é que é o cara. Jesus é que é o Deus vivo. Jesus que é o centro de tudo. Por isso toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Jesus. Então eu quero já iniciar aqui dizendo que você vai ser super surpreendido essa noite. Eu quero declarar aqui que hoje pessoas específicas que entraram aqui doentes fisicamente, eu quero declarar que você será curado em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Eu quero falar aqui para você hoje, você que entrou aqui nessa casa hoje, nessa igreja, na videira, e que se encontra hoje, ainda agora, nesse momento, com problemas aí, no seu matrimônio, eu quero declarar uma bênção de união sobre a tua vida. Eu quero declarar que tudo aquilo que estava indo contra o teu casamento vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Quero declarar desde já agora na sua vida aqui, você que encontra com familiares com dependência química ou dependência de álcool, eu quero declarar aqui que toda corrente que prendia esse teu familiar, eu quero declarar que tudo aquilo que roubava a paz da sua casa vai bater em retirada agora em nome de Jesus. E quem vai reinar na sua casa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero declarar aqui na sua vida, logo aqui no começo, que pessoas que estavam com problemas financeiros, gente, eu não faço milagre não, viu? Eu estou falando essas coisas aqui, mas eu estou seguindo aqui a voz do Espírito. E eu quero dizer para você hoje aqui, que algumas pessoas aqui que estavam com problemas financeiros, meu irmão, vai acontecer assim, ó, vai ter uma reviravolta na sua vida, e amanhã, meu irmão, eu só queria poder, que você amanhã, quando soubesse da sua resposta, você entrasse em contato comigo e falasse, pastor, eu recebi a bênção, combinado? Combinado? Eu creio no milagre, gente. Quem crê no milagre aí? Dá uma salva de palmas para Jesus, meu irmão aí. Glória a Deus, glória a Deus. Posso utilizar um pouquinho da fé de vocês aqui? Posso? Você pode ficar de pé mais uma vez, sem querer te incomodar, mas já te incomodando. E eu vou pedir para você fazer uma coisa que você nunca fez na sua vida. Já tem gente sentando. Não, pode ficar em pé. Pode ficar em pé que você fez isso. Eu vou te pedir o seguinte. Quando eu falar a palavra céu, você vai dar um pulinho para a esquerda. Calma, a minha esquerda é essa aqui, a tua esquerda é outra. Quando eu falar a palavra terra, você vai dar um pulinho para a direita, ok? Vamos testar. Solta a pessoa que está do seu lado, solta, que não dá para pular, grudar. Tem gente que está dizendo que é canguru, pula assim, ó. Não. Gente, vamos lá. Vamos lá. Testando. Terra. Esquerda, gente. Direita, perdão. Tchau, pessoal. Eu não posso errar, não. Cadê a misericórdia e a graça da igreja? Vocês me perdoam? Então vamos lá. Céu. Terra. Céu. Terra. Pronto. Ponto é para testar. Velocidade 7. Preparado? Vamos lá. Céu, terra. Céu, terra. Céu, 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 céu. Dá uma salva de palmas aí para você que pulou. Gente, eu prometo para você
que não foi para brincar com você, que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, porque o nome da mensagem é Céu na Terra. Céu na Terra. E é interessante porque todos nós dialogamos com essas duas palavras, sempre. Todos nós aqui dialogamos sempre com essas duas palavras, céu na terra, céu e terra. E primeiramente porque nós estamos na terra, habitamos na terra. Mas nós temos nossas esperanças aonde? No céu. Nós temos nossas esperanças para ir para o céu. E é interessante que a palavra de Deus fala em Filipenses 3:20, queria que você acompanhasse a tua Bíblia. Filipenses 3:20, fala o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ora, nossa esperança está no céu, não porque é o céu, não porque é um local muito brilhante, não é porque é um local onde existem ruas de ouro, não porque existe uma coisa muito extravagante, não. O céu só é céu porque Deus está no céu. Deus, Ele é aquele que faz tudo ficar colorido, tudo ficar bonito, tudo ficar em paz, tudo ficar da forma plena que precisa acontecer. E aí eu queria que você me ajudasse um pouco nessa parte aqui. Eu vou falar algumas coisas e eu queria que você fizesse somente isso aqui. No céu. Fala comigo assim, no céu. No céu. Certo? Eu vou terminar uma frase e você fala no céu. Tá bom? Vamos lá. Tudo que é precioso está. Nosso Pai está. Nosso Salvador está. Nossa herança está. Nossa recompensa está. Nosso tesouro está. Ou seja, pensei que alguém ia falar no céu. Ou seja, tudo o que nós necessitamos está no céu. Tudo o que nos preenche está no céu. Por quê? Porque Deus está no céu. E essa é a nossa expectativa de ir para o céu. Eu não quero ir para o céu porque eu quero ir para o céu. Não, eu quero ir para o céu porque lá é o paraíso. E é o paraíso porque Jesus está no céu. É o local reservado para todos nós. Para que nós possamos viver com Deus. Para que nós possamos viver a nossa realidade com Deus. Então precisamos levar em consideração algumas coisas. Primeiro, nós somos peregrinos aqui na terra. Nós somos passageiros aqui na terra. Nós desenvolvemos aqui uma temporalidade aqui na terra. Nós temos aqui um tempo contado na terra. E isso passa por várias coisas. E uma delas é que o tempo nosso aqui na terra é marcado por coisas boas e coisas ruins. Só que muitas vezes as coisas ruins parecem evidenciar muito mais nas nossas vidas do que as boas. Sim ou não, gente? Sim. Às vezes as coisas ruins, elas acontecem na nossa vida e elas sobrepujam, elas tomam conta da nossa vida ao ponto de nós não conseguirmos enxergar as coisas boas que ainda existem, que ainda podem acontecer na nossa vida. E isso é uma marca. Isso é algo que acontece. Pessoas feridas nos relacionamentos, pessoas que tiveram problemas financeiros, pessoas que adquiriram doenças que o médico ele diagnosticou como fatal, problemas dentro de casa, desentendimentos, enfim, uma série de coisas acontecem na nossa vida, o que acaba estragando o nosso tempo, a nossa caminhada aqui na terra. Só que Jesus, ele sempre contrariou as leis do mundo, e eu vou te dizer em que sentido. Ele cumpriu as leis que precisavam ser cumpridas, mas a cultura do mundo que estava instaurada e que ainda está instaurada, ele não aceitou. Por isso que ele fala para nós renovarmos nossa mente, para que nós não pudéssemos ficar vivendo de acordo com a cultura desse mundo, mas que nós trouxéssemos a cultura do reino de Deus para a nossa vida, porque aí sim nós começaríamos a viver no patamar ao qual Ele preparou para a gente, que é a cultura do reino de Deus, que é aquilo que está no céu, que é aquilo que Ele preparou desde o princípio, o paraíso, um local onde emana leite e mel, um local onde existe a paz, um local onde existe a saciedade, um local onde Ele está presente. E aí Jesus ele chega diante de todo mundo, lá na sua época, e ele fala assim, em João 10:10,
Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha a promessa de Jesus, gente. Eu não sei se vocês ficam animados, mas eu fico super animado. Eu fico assim, poxa, Jesus ele falou para mim que eu posso viver uma vida, e essa vida eu posso viver em abundância, ou seja, eu posso viver muito além daquilo que eu estou vivendo agora, ou eu posso viver muito mais do que eu vivi no passado, mas eu não preciso me contentar com um pouco. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que eu posso viver 100% céu na terra, sim ou não? Não, gente, pelo amor de Deus, eu fiz assim só por um tique que eu tenho. Mas, gente, não, eu não tenho como viver 100% o céu na terra. Por quê? Porque eu estou na terra. Eu não posso viver 100% como no céu, porque eu só vou poder viver 100% como no céu, quando eu estiver no céu. Mas o que Jesus está falando aqui é que mesmo na terra, eu posso viver pelo menos em parcialidade, pelo menos com alguns lampejos, pelo menos em alguma proporção, as bênçãos que estão reservadas para mim no céu. Ou seja, essa vida abundante que Deus ele me promete, essa vida abundante que Jesus me promete, não é que nós vamos ficar riquíssimos. Não, quem ficar, amém. Quem quer ficar aqui? Quem levantou vai ficar. Quem não levantou, mas é meio que eu levantei na hora que eu perguntei, né? Mas aí o que eu quero dizer? Eu quero dizer que exatamente nesse sentido, Jesus ele fala sobre a vida abundante. Ele não está falando, olha aqui para mim, ele não está falando aqui que vamos viver ausente de doenças. Ele não está falando aqui que nós vamos viver o luxo da vida. Ele não está falando aqui que nós vamos andar no melhor carro importado do mundo, sempre com gasolina estourada. Não! O que ele está falando é que eu e você, como seres humanos normais, podemos usufruir de saúde, de vida, de plenitude, de alegria, de amor, de fé, de paz, de paciência. Nós podemos ter famílias equilibradas, nós podemos conviver com amigos, nós podemos nos deliciar, podemos dar gargalhadas. E nas entrelinhas de tudo isso, nós vamos passar por aflições, sim ou não? Mas Jesus falou, mas tem de bom, por quê? Eu venci o mundo. Jesus está comigo, Jesus está contigo. Então eu parei para pensar um pouco, eu disse assim, poxa, se é realidade que eu posso viver, pelo menos em parte, o céu na terra, como é que é isso? O que eu preciso entender para que essa realidade... Porque todo mundo conhece, né? Fala, né? Tem as músicas, né? Céu na terra. Ah, é céu na terra. Aí o cara começa já, fala céu na terra e já começa a rodopiar, já começa, né? Porque é o manto. Mas, gente, não é simplesmente falar da boca para fora. Nós precisamos entender que existe um cunho espiritual em tudo isso. E nós precisamos trazer a realidade, o que está no mundo espiritual, para o mundo terreno, para o mundo físico. Então, o primeiro entendimento que precisamos ter é que tudo é uma questão de percepção. Fala comigo assim, percepção. Gente, existia um cara chamado Bartolomeu Dias. Quem conheceu Bartolomeu Dias? Nem eu conheci, mas ele era um navegador. Ele navegava os mares e numa certa viagem dele, viajando ali, navegando pelo sul da África, ele avistou uma terra. E lá naquela terra, durante aquele momento que ele avistou aquela terra, ele passava por uma tempestade horrenda. Ele passava por uma tempestade que quase destruiu o navio dele. E aí ele pegou, olhou para aquela terra e batizou aquela terra como Cabo das Tormentas. Quem se lembra do livro de história? Cabo das Tormentas. Olha como é interessante. Muitos anos depois, um outro cara chamado Vasco da Gama passa pelo mesmo local. Ele olha para o mesmo punhado de terra que ele olhou, que o Bartolomeu Dias havia olhado. Ele repara aquele local e ele chama aquele local de Cabo da Boa Esperança. Porque ele havia visto coisas que Bartolomeu não havia visto.
Você percebe como tudo é uma questão de percepção? Você percebe que tudo é uma questão de visão? Hoje, você pode estar olhando para a sua vida, escuta eu te falar, você pode estar olhando para a sua vida e estar chamando a sua vida de vida das tormentas. Mas eu quero dizer para você agora, em nome de Jesus Cristo, que se você começar a olhar com os olhares de Deus, se você começar a olhar com a graça de Deus, se você começar a olhar a vida com um prisma de Deus, você vai começar a chamar a sua vida como vida da boa esperança, porque Deus, Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle do navio da tua história, Ele está no controle de cada detalhe. O que nós precisamos entender aqui é que a nossa vida, ela precisa ser guiada também por aquilo como nós percebemos, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, em nós e no outro. E aí eu queria ler contigo um versículo que fala o seguinte, Filipenses 1, 9 e 10. Ele fala assim, isso aqui é Paulo, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. E em o que, gente? Em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Aqui Paulo ele fala, olha, a minha oração é que vocês cresçam em conhecimento e em toda percepção, para que vocês possam discernir o que é melhor na vida de vocês. Ou seja, a percepção, o modo como nós enxergamos a vida, ela vai dar uma amplitude para que nós possamos escolher melhor, viver melhor, se encontrar melhor na vida, decidir melhor as coisas. Quem precisa de mais percepção, uma mudança de percepção, levanta-se a mão. Eu preciso, gente. Tem coisas na minha vida que eu tenho olhado ainda do mesmo jeito, e eu preciso mudar esse ângulo para olhar de outro jeito, porque a partir do momento que eu fizer isso, a minha vida vai ser completamente outra. Existe um versículo bíblico aqui, em Mateus 6, 22, que é bem interessante. Fala assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, o que fala? Todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Gente, aqui ele fala sobre o olhar. Em outra passagem ele fala que os olhos são a janela da alma. Mas não, se você ler direitinho esse texto, você vai perceber que não são os olhos que iluminam. Não são os olhos que iluminam. Os olhos, eles são apenas uma lente, onde passa a luz. O que ilumina é o que está aqui, ó, dentro de você. É a partir do que tem dentro de você que os seus olhos ou vão iluminar, ou vão escurecer a tua vida. Então, o modo como você olha para aquela pessoa que está no teu trabalho, e você julga aquela pessoa, porque você não está percebendo as coisas boas daquela pessoa, é porque existe algo, ela pode até não ser todas essas coisas, toda essa Coca-Cola toda, né, que o pessoal não fala, né? Pode até ser. Mas você acha que ela não tem coisas boas? Você acha que você não pode encontrar algo bom nessa pessoa? Porque da mesma forma, qualquer pessoa pode encontrar algo bom em você mesmo diante dos teus defeitos. Ninguém pode julgar ninguém, ninguém pode condenar ninguém, mas esse prisma ele precisa acontecer. Sabe? E é exatamente sobre o como nós precisamos pedir a Deus para enxergar a vida de acordo com os olhos dele. Quem já fez essa oração? Eu sempre faço sempre essa oração. Eu digo assim, Deus, me ajuda a ver a vida com os teus olhos. Me ajuda a ver a vida com os teus olhos, porque o jeito que eu estou enxergando a vida não está dando certo. Porque eu sei que se eu enxergar com os teus olhos, eu vou ser mais feliz. Eu sei que se eu enxergar com os teus olhos, eu vou tomar decisões certas. Eu sei que se eu enxergar com os teus olhos, eu vou conseguir estar nos locais, na hora, com as pessoas corretas. E aí eu preciso entender que Deus, Ele me olha,
Deus, ele olha o outro e Deus, ele olha as circunstâncias da vida. Então, são 3 perspectivas diferentes que o meu olhar precisa alcançar. Eu preciso ter uma perspectiva, como é que chama? Uma perspectiva, uma percepção acerca de mim. Eu preciso ter um tipo de percepção acerca de você, mas eu preciso ter uma percepção acerca de tudo que está nos envolvendo. E a primeira coisa que eu quero falar para você, que você precisa ter o entendimento do que a palavra de Deus fala sobre você. Você precisa ler a palavra de Deus para entender que você é filho e filha de Deus, para entender que você é mais do que vencedor, para entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você precisa ler a palavra de Deus para entender o quanto Deus te ama, o quão é profundo, o quão é largo, o quão é alto, o amor de Deus para você. Você precisa entender que você é como as pupilas dos olhos de Deus, que você é a princesa do Senhor, que você é o príncipe do Senhor, que você é co-herdeiro com Cristo, que você é herdeiro de Deus, que você está aqui para simplesmente viver o melhor dessa terra. Você está aqui para viver uma vida abundante e você não pode se contentar com nada menos do que isso. E você não pode se ensorbebecer. É, isso. E aí querer mais do que isso. Porque isso é soberba. Soberba é quando você quer algo mais do que Deus. Baixa. Mas tem gente que precisa subir um pouco. Tem gente que está muito lá em cima achando que eu estou abafando, eu tenho que ter tudo. E Deus fala, ei meu filho, calma aí. Baixa a bola, que isso tudo não é para você não. Existem outras pessoas no mundo. Você não tem que ter todas as cores do mundo não. Para de ser insatisfeito. Para de ser ingrato. Para de ser pidão. Começa a agradecer. E aí ele olha para o outro e vê o outro lá na comiseração. Ai meu Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ei meu filho, levanta a bola. Olha para cima, você é filho do rei. Você é filho do rei, levanta a cabeça. Hoje Deus está falando para algumas pessoas aqui, levanta a cabeça, sai daquela postura minguada, todo franzido, com os ombros tudo. Ei, senta direitinho, senta aí, vamos lá, senta direitinho, tá? Senta direitinho, ajeita teus ombros, aí diz assim, meu irmão, eu sou filho do rei. Olha para a pessoa do outro lado e fala assim, ei, fala assim, ei, eu sou filho do rei. Amém, meu irmão, glória a Deus. Só que precisamos ter a percepção das coisas, das situações da vida. Isso me lembra uma história de um avô. O avô pegou a sua filhinha, sua netinha, saiu para passear, e o céu estava muito lindo, muito aberto, muito estrelado. Ele começou a contar as estrelas, dar nome para as estrelas, Maria, Gisele, Judite, tal, saiu falando o nome das estrelas. A criancinha parou, olhou para o avô, disse, vovô, diga, minha netinha, como é lindo, né, esse céu aqui. Eu fico imaginando como deve ser olhando de cima. Às vezes você está preso na tua percepção de humano. E você não parou para pensar que existe um Deus que está tecendo todo o universo. Ele está fazendo com que todo o universo entre em conspiração para o teu bem, porque a palavra de Deus fala em Romanos 8:28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Deixa eu falar uma coisa para você, aqueles que creem, isso aqui é para aqueles que creem, para aqueles que creem, a palavra fala que todas as coisas colaborarão, elas, até aquilo que parece dar errado, dá certo. Talvez você esteja hoje aqui, droga, poxa, aconteceu isso comigo, perdi o meu emprego, ai meu Deus, o meu namorado me deixou, de novo, e a terceira vez que já voltou foi 3 vezes. Falei com alguém aqui, foi? Não conheço a história de ninguém, eu acho, aqui. Mas, eu me perdi. Mas fazer o quê? Eu continuo de onde eu parei, sem eu me lembrar. Mas, então eu quero dizer para você que às vezes, até mesmo um problema, ele vira bênção.
Eu não sei se eu falei para vocês aqui, mas se eu não falei, eu vou falar, e se eu tiver falado, eu vou repetir. Um carro antigo meu, eu tinha um ponto, eu bati o carro um mês, ele estava parado, e eu tinha um ponto cego, eu taquei ele na coluna. A Roberta falou, Jorge, como é que você fez isso, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí eu fiquei mal, eu disse, não, vou levar para o martelinho de ouro. Resumindo a história, o martelinho de ouro, ele foi lá, ajeitou o carro nele, ele falou, Jorge, seu carro era vermelho? Eu disse, não, ele era bege savana, é bege savana. Você já pintou? Eu disse, não. Resumindo a história, tinha um outro para-choque de um outro carro, que aí eu entrei na justiça, e aí ganhei o dinheiro da justiça e viajei para a Europa. Você está entendendo o que... Não, tu tá ligado, na hora me gerou uma dor. Bati o carro novo, meu Deus. Mas Deus, Ele transforma até a maldição em bênção, meu irmão. Outra coisa importante, que muda a nossa percepção de vida, além de mudar a percepção de como eu me vejo, além de mudar a percepção de como eu vejo as situações do mundo que estão ao meu redor, eu preciso aprender a trocar uma palavra pela outra. Eu aprendi a trocar a palavra por quê para quê. Quem pergunta o porquê das coisas, pergunta uma pergunta infinita e sem resposta. E nunca vai descobrir a razão. Porque sempre vai ter uma justificativa que alguém pode dar de alguma forma e nunca vai ser a verdadeira. Mas aquele que busca encontrar o para quê das coisas, ele procura o motivo pelo qual algo aconteceu e ele encontra o propósito daquilo. E ao encontrar o propósito de algo, seja bom ou seja ruim, ele muda a minha vida e a forma como eu percebo e sinto as coisas. Então aprenda, mude, pare de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Por que eu fiquei doente, por que não foi o meu vizinho? Por que bateram no meu carro, não bateram no do outro? Por que o meu canto de unha... Para! Eu começo a perguntar, ei, para quê? Deus, para que isso agora? Qual é o propósito disso agora? O que tu queres me ensinar com isso agora? E aí você começa a entender um plano muito maior. Você começa a entender que existe uma causa maior, e você para de ser uma pessoa que só reclama e murmura, e começa a ser um captador da vontade de Deus, e você começa a seguir passo a passo em direção ao centro da vontade que Ele tem para a sua vida. O segundo, são 3 apenas que eu vou trazer hoje aqui para vocês, que para que nós venhamos viver o céu na terra, além de entender que tudo é uma questão de percepção, eu preciso entender que tudo é uma questão de fé. Fala comigo, fé. Fé. E eu peguei de uma Bíblia, chamada Bíblia de Jerusalém, talvez não tenha tradução aqui, mas a versão, quer dizer, mas a palavra em Abacuque 2,4 fala o seguinte: eis que sucumbe aquele que a alma não é reta, mas o justo viverá por sua fé. Sucumbe aquele que a alma não é reta, mas o justo viverá por sua fé. Aqueles que vivem pela fé, eles não são sucumbidos pela vida, eles não são devorados pelas situações. Eles começam a entender que viver o céu na terra é muito mais uma questão de colocar a minha fé em ação do que simplesmente dizer que eu tenho fé. Então eu preciso entender, a primeira coisa eu preciso entender que está em Hebreus 11:6, que diz assim: sem fé é impossível o quê, gente? Agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E em segundo lugar, nós precisamos entender que precisamos colocar essa fé em ação. Deixa eu falar uma coisa, até o diabo ele tem fé em Deus. Até o diabo ele acredita em Deus. Só que existe um distanciamento enorme entre o diabo e Deus. Porque a fé dele não é exercida. Não existe algo que entrelace o diabo com Deus. Deus é luz e o diabo é trevas.
Só que nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos entender o quê? Precisamos entender que ao colocar a fé em ação, eu começo a, de uma forma prática, trazer um pouco desse céu na terra. Olha o que fala a palavra de Deus aqui em Mateus 18, 18. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem aonde? Aonde, gente? Na terra. Fala comigo assim, na terra. Vou repetir. Mateus 18, 18, está aí na tela? Tá. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na será ligado no e tudo que vocês desligarem na terá sido desligado no. Ou seja, nós precisamos aprender a declarar as verdades de Deus em nossa vida, para que essas verdades elas possam se tornar realidades na minha história. Por isso que a palavra de Deus fala assim: ei, vocês pediram e não receberam, por quê? Pediram mal, pediram mal. E nós pedimos mal, por quê? Porque nós não entendemos como é que são as coisas, como é que as coisas acontecem no céu. Nós precisamos compreender isso. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa bem séria aqui para mim. Você não vai aprender isso aqui somente aqui no púlpito. Você vai aprender isso no seu quarto, lendo a sua Bíblia. Você vai aprender como é que o reino espiritual funciona quando você estiver no secreto. Quando você estiver no secreto com o seu Deus ali, se relacionando com Ele. Porque viver o céu na terra é uma questão de fé. De fé. Por isso, uma coisa que eu aprendi até na conferência videira que teve aqui. Para de descrever a sua realidade e começa a declarar aquilo que você quer ver na sua vida. Às vezes as pessoas estão demorando muito tempo dizendo assim: porque tu sabe a minha vida como é que está. A minha vida está essa coisa toda, não anda, não vai nem para cá, não vai nem para lá. Minha família está uma desgraça. Minha cabeça está totalmente bagunçada. Ei, mas ao invés disso, começa a falar: Deus, a minha família é uma bênção. Eu declaro aqui que a minha família é cheia do Espírito Santo. Eu começo a declarar: Pai, eu vejo, Senhor, a minha vida financeira fluindo tão bem, que eu vou ter condições de ajudar muitas e muitas pessoas. Começa a declarar a verdade de Deus. Pai, eu me vejo, Senhor, pregando para multidões. Deus, eu me vejo aqui, médico. Deus, eu não sei nem como é que eu posso. Eu quero fazer essa faculdade tal, ela é particular. Eu não sei como é que eu posso fazer, mas eu me vejo ali sentado, Deus, sentado naquela carteira. Eu me vejo olhando ali para aquele professor, aprendendo, meu irmão. Uma coisa você precisa sair daqui entendendo: coloque a sua fé em ação, para que você possa experimentar pelo menos uma porção do céu na terra. Então nós vimos aqui para poder experimentar esses lampejos, esses gotejares, essas porções do céu aqui na terra. Nós precisamos entender que primeiro tudo é uma questão de percepção. Fala comigo, percepção. Aprendemos também que tudo é uma questão de fé, mas precisamos entender também que tudo é uma questão de escolha. 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 Fala comigo, escolha. Fala assim: eu preciso escolher melhor. Eu preciso decidir. E aí eu estava lendo alguns artigos e eu me deparei com um jornal, na web mesmo. E lá eu me deparei com uma coisa intrigante. Eu pesquisei muito, né? Eu olhei muito isso aqui para ver a veracidade, vi os jornais, os outros jornais também. Não sei se vocês conhecem um dos maiores empreendedores, um dos maiores homens assim do mundo dos negócios, Warren Buffett. Ele é considerado o terceiro mais rico do mundo. Em 2013, foi feita uma especulação,
e tornou-se realidade, e depois ele mudou o foco disso tudo, que ele é um cara que até eu gosto muito, porque ele ajuda muitas pessoas no mundo. Ele foi leiloado, um almoço com ele. O almoço em 2013 saiu por mais de $1 milhão. E depois disso existiram muito mais outras leilões, só que ele começou a transferir esse dinheiro para instituições sociais. Isso mexeu muito comigo. E eu parei para pensar um pouco, e eu disse assim, poxa, a galera paga $1 milhão para poder almoçar com ele. Eu fiquei pensando qual seria a taxa para entrar no céu. Qual seria a taxa para entrar no céu? E seria impossível. Seria impossível pagar. Seria impossível poder custear a nossa entrada no céu. Você podia me dar um microfone melhor? E seria impossível que a gente pudesse pagar essa quantia. Totalmente. A gente não teria como, porque somente a moeda mais preciosa de todo o universo, de tudo que há, que se chama o sangue de Jesus, pode pagar a nossa entrada no céu. E eu parei para pensar sobre isso, e eu disse assim, poxa, quantas escolhas nós fazemos na vida? E como todas as escolhas, sempre que escolhemos algo, deixamos outro algo de lado. Eu como isso ou como aquilo? Eu saio para esse lugar ou eu vou para aquele outro? Eu decido estudar engenharia ou computação? Eu escolho acreditar em Deus ou não acreditar em Deus? E tudo são escolhas que passam por nós. E nós precisamos decidir. E nenhum de nós aqui, escuta eu vou te falar, gente. Nenhum de nós aqui vai poder ficar isento de qualquer tipo de escolha. Você escolheu estar aqui. E por isso você escolheu não estar em qualquer outro lugar. É interessante que teve um pastor lá na Flórida, uma cidade chamada Fort Lauderdale. E esse pastor, ele estava numa reunião, uma conferência com outros pastores, com o presidente Ronald Reagan, lá na Casa Branca. E ele, nessa oportunidade, ele chegou para o Ronald Reagan e falou o seguinte: senhor presidente, queria lhe fazer uma pergunta. Aí ele, pois não? Se você tivesse à beira da morte, e naquele momento fosse te dada a permissão de ver o mundo espiritual, e lá você se encontrasse com Deus na porta do céu, você tivesse um passo para entrar no céu, e Deus te perguntasse o seguinte: por que eu deveria deixar você entrar no céu? E eu faço essa pergunta para vocês, porque eu fiz primeiro para mim. Por que você acha que Deus deveria deixar você entrar no céu? Não precisa responder. Só pensa. Por que você acha que Deus deveria deixar você entrar no céu? E conta a história que o presidente, ele parou por alguns segundos, muito inteligente e espiritual. Ele chegou e falou o seguinte, a resposta dele foi assim, curta e grossa: João 3,16. Vamos ler João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, Ele amou tanto o mundo,
Ele escolheu amar o mundo, mesmo diante de todo o nosso pecado, mesmo diante de nossas soberbas, diante de tudo, de todas as nossas escolhas erradas, de todos os nossos desprezos, mesmo diante de toda a falta de interesse e desejo de estar com Ele muitas vezes, mesmo diante de todas as manhãs, quando nós acordamos e a primeira coisa que pegamos são os celulares, mesmo diante de todas as vezes que preferimos olhar as redes sociais do que folhear uma Bíblia de papel, mesmo diante de todas as vezes que professamos crer na verdade, que Ele é a verdade, mas preferimos dizer a mentira diante de outras pessoas, mesmo diante de todos os nossos maiores pecados, desde aqueles que cometeram atrocidades até aqueles que recém cometeram algum pecado, mesmo diante de tudo isso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, para viver o céu na terra, para viver o céu na terra. A primeira coisa que precisamos fazer é querer aquele que criou o céu e a terra. Não adianta eu olhar e pedir as bênçãos de Deus aqui e implorar por isso, para que eu seja satisfeito, e não tem nada de mais em ser satisfeito. Deus quer que sejamos satisfeitos, mas deixa eu te contar um segredo: eu e você só vamos ser realmente felizes, plenos e ter uma vida abundante quando nós pararmos de querer que o céu venha à terra, mas começarmos a desejar que aquele que fez os céus, aquele que é o motivo do céu, vir morar dentro da gente. Por isso eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu gostaria que ninguém saísse nesse momento, que o culto não acabou, a gente está encerrando.